Takauji promulgou em 1337 o Código Kenmu. O código tinha 17 artigos principais e servia como um guia para o governo militar. Ela definia e regulamentava a conduta dos samurais, definia a regra para os governadores militares, os daimyos e administradores locais. Buscava evitar corrupção e abusos de poder. Determinava normas para as disputas de terras. Incentivava a disciplina militar e moral samurai. Este código foi a base administrativa do seu novo governo e do shogunato Ashikaga. Porém, o shogunato tinha um grande problema no sul, pois havia dois imperadores. Ashikaga, ao vencer em Minatogawa, colocou Komyo no poder em Kyoto como imperador do norte. E o imperador deposto, Go-Daigo, fugira para Nara e depois para Yoshino, e lá estabeleceu sua capital. Nisso, o Japão passou a ter duas cortes, mas os historiadores modernos japoneses definem a corte do sul como a legítima. Em Kyoto, em 1338, com seu poder já garantido e com o apoio da corte imperial de Kyoto, garantido desde 1336, Takauji influenciou Komyo a proclamá-lo shogun do Japão. E diferente do shogunato Kamakura, Takauji estabeleceu sua sede em Kyoto, bem ao lado da corte imperial, para evitar uma nova insurreição imperial. Isto misturou a cultura guerreira samurai ao refino da corte imperial japonesa. No sul, no ano seguinte, em 1339, foi marcado pela morte do imperador Go-Daigo em Yoshino. Mas antes de morrer, Go-Daigo passou suas reivindicações ao seu filho, o imperador Go-Murakami. Com a falta de uma ordem única no país na época, a partir da década de 1340, houve uma ascensão da pirataria no mar do Japão, pois sem uma autoridade única para policiar e monitorar os mares japoneses, clãs locais e samurais sem um líder ou clã, os chamados Ronins, passaram a controlar rotas comerciais marítimas para financiar seus próprios exércitos ou simplesmente para sobreviver. Nisso surgiram as chamadas Kaizukushu, famílias do mar, que eram clãs piratas altamente organizados como os Murakami e os Kono. Eles funcionavam como mercenários marítimos altamente organizados. Cobravam taxas de passagem para garantir proteção a navios mercantes coreanos, japoneses e chineses, e muitos com apoio de Kyoto ou Yoshino, em troca de dar apoio naval em batalhas entre os dois. Ou seja, as duas cortes apoiaram a pirataria marítima com seus próprios interesses. Nisso, essas famílias piratas atormentaram a China e a Coreia por muitos anos, iniciando o que a China chamou de pirataria, Wako. A Coreia foi a maior atormentada com esses clãs, que teve sua dinastia governante há muitos séculos, os Goryeo, com nossa moral detonada por sua incapacidade de lidar com eles. Na corte do sul, Go-Murakami dependia profundamente dos generais e conselheiros leais a ele, como Kusunogi Masasui, irmão de Masahige, e Kitabachi Shikafusa, o grande ideólogo da corte do sul, autor do Jino Shotoki, que defendia a legitimidade divina da casa imperial. O reinado de Go-Murakami foi marcado por um estado de guerra permanente. Como Kyoto estava sob o controle de Ashikaga, a corte sul, para se proteger, operava em templos fortificados e refúgios montanhosos. Porém, em 1348, Go-Murakami sofreu uma derrota dolorosa na batalha de Shizu Nawachi. O general Kusunogi Masasura, filho de Masahige, foi derrotado e morto pelas forças Ashikaga em batalha de
Naote e suas forças foram derrotadas. Isso forçou o imperador a fugir de Yoshino, que foi queimada pelos Ashikaga, para Hanan, onde ele estabeleceu a sua corte. Porém, 2 anos depois, em 1350, o shogunato Ashikaga se dividiu internamente, pois o irmão de Ashikaga, Ashikaga Tadayoshi, se rebela contra o irmão, querendo depô-lo. E uma guerra civil eclodiu em Kyoto. Em 1351, Tadayoshi assassina o principal general do irmão, Ko-no-Morono. Em seguida, Tadayoshi se alia a Go-Murakami no sul e entrega Kyoto para o imperador. Nisso, Takauji mata o irmão envenenado e Tadauchi marcha contra Murakami. Em uma luta por Kyoto se inicia até 1355. Nisso, a cidade foi conquistada e reconquistada várias vezes pelos samurais da Corte do Sul e da Corte do Norte. Até que em 1355, Takauji consegue retomar Kyoto de uma vez e expulsar a Corte do Sul de Kyoto. Enfraquecido, porém, Takauji inicia uma reforma para manter o apoio dos samurais, que foi quebrado na revolta de 1350. Nisso, em 1356, para manter a lealdade dos samurais, Takauji deu a eles o direito de coletar impostos e administrar terras de forma quase independente. Nisso, ele permite que os daimyo se tornem grandes senhores feudais, iniciando uma estrutura social no Japão que duraria por séculos a fio. Takauji morreria em 1358, deixando um Japão dividido, mas com um shogunato firmemente estabelecido sobre a sua família. Seu filho, Ashikaga Yoshikara, o sucede. Yoshikara provou ser um administrador persistente e capaz. Seu objetivo principal era estabilizar o shogunato e submeter a Corte do Sul. E uma guerra entre o Sul e o Norte se inicia em 1360. A força do Sul, liderada por Hosokawa Kiyoji, um samurai desertor de Kyoto, consegue derrotar os Ashikaga e ocupar Kyoto em 1361 e restaurar brevemente o poder imperial em Kyoto. Porém, Yoshikara foi forçado a fugir da capital. Kyoto se reorganiza e contra-ataca em 1362 e recupera Kyoto em menos de um mês, com forte apoio dos samurais. Nunca mais a Corte do Sul assumiu a ofensiva na guerra. Porém, Murakami permaneceu em guerra de atrito com o Norte. Uma série de cercos e pequenas vitórias em províncias remotas ocorreram no final do reinado de Murakami. Porém, em Kyoto, no ano de 1367, Yoshikara ficou gravemente doente, à beira da morte, no final de novembro. Nisso, ele nomeou seu filho de 9 anos, Ashikaga Yoshimizu, como seu sucessor. E ele viria a morrer pouco tempo depois, em dezembro. No ano seguinte, em 1368, viria a morrer o imperador Go-Murakami na Corte do Sul, em Sumiyoshi. E seu filho Chokei o sucede no trono. Chokei era um defensor ferrenho da soberania imperial total. Ele recusou qualquer tento diplomático com o norte e Kyoto, até que a Corte do Sul fosse a única autoridade do país, o que desordenou ainda mais o país na década de 1370. Nessa década, a pirataria entrou no seu auge. Os piratas já não se contentavam mais com o butim naval e passaram a invadir vilas costeiras e saqueá-las, causando o abandono de muitas vilas marítimas na Coreia e na China.
A Coreia praticamente entrou em uma guerra civil por causa dos piratas japoneses, pois a dinastia Goryeo se mostrou incapaz de combatê-los. Uma guerra civil entre os diversos clãs coreanos se iniciou. Em Kyoto, como Yoshimizu era criança, o governo foi gerido por Hosokawa Yoriyuki, que era o regente do shogun. Yoriyuki impôs leis rígidas para controlar os samurais e impor a ordem do shogun sobre o Japão. O fogo de Yoriyuki era garantir que assim que crescer o shogun Yoshimizu tivesse poder real e não fosse apenas um fantoche dos daimyos samurais. Yoriyuki mandou construir um palácio para o shogun em 1370. Nisso, em 1378, o Palácio das Flores foi concluído. E era um grande complexo luxuoso que uma arquitetura militar com uma elegância da nobreza imperial dava poder ao shogunato Ashikaga. Porém, no ano seguinte, em 1379, o já agora jovem shogun Yoshimizu dá um golpe em Yoriyuki e o exila, assumindo o poder sem intermediários, sozinho. E já no início de 1380, para ter mais apoio, Yoshimizu iniciou relações diplomáticas com a China. Ele enviou embaixadas para combater a pirataria japonesa, ganhando a simpatia dos chineses. Isso abriu as portas para o comércio oficial. E em 1381, Yoshimizu iniciou uma reforma tributária no Japão. Ele estabilizou os impostos sobre o comércio e sobre os templos budistas, garantindo um fluxo constante de riqueza para Kyoto. Essa popularidade minou Chokei no sul, pois com a sua intransigência dividiu a corte entre a facção de paz e a facção de guerra. Na corte do sul, Chokei era adepto à pró-guerra, mas as ações de Yoshimizu no norte deixaram a corte do sul isolada. Nisso a pressão interna se tornou insustentável e Chokei é forçado a abdicar em 1383 em nome do irmão Go Kameyama, que era da facção pró-paz. Em Kyoto, Yoshimizu, a partir de 1385, percebeu o poder dos daimyos. E nisso ele passou a realizar políticas de intimidação. Ele viajava por todo o Japão e pelo shogunato, visitando província a província com um exército, o que intimidou qualquer daimyo de tentar algo contra ele. Durante essas viagens, ele mediava disputas de terras e confirmava direitos de posse, agindo como a única fonte legítima de justiça no Japão. Porém, alguns clãs não se intimidaram com o poder de Yoshimizu, e entre eles estavam o clã Toki e o clã Yamana, que ameaçavam o poder do shogun Yoshimizu. E então, entre 1390 e 91, Yoshimizu decidiu destruir clãs rivais, como os poderosos clã Toki e o clã Yamana, que juntos controlavam 1/6 do shogunato da época. Nisso, em 1390, ele subjuga o clã Toki após uma rebelião forjada contra eles. Ele manipulou os Toki para se rebelarem e então os esmagar. E no ano seguinte, em 1391, Yoshimizu destrói o clã Yamana. Suas 11 províncias foram reduzidas a 2. Nisso a autoridade de Yoshimizu se tornou absoluta. Nisso ele se vira para o sul. A corte de Kogamiyama estava totalmente dividida e exausta e isolada em 1392. Nisso, Yoshimizu, em setembro de 1392, propôs uma paz baseada
na promessa de alternância no trono entre as duas linhagens imperiais, a de Miyonto e a de Kakujeto, como era antes de 1318. Nisso, em 21 de novembro de 1392, Go Kameyama viajou a Kyoto e entregou os 3 tesouros sagrados japoneses ao imperador do norte, Go Komatsu, que se tornou imperador único. O Japão foi reunificado após 56 anos de divisão. E nisso se inicia o auge do shogunato Ashikaga, que duraria até 1478, na qual falaremos no próximo episódio. Fique com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Shogun-sama ni kei o shimese! この玉座は私のものだ。貴様には一生じゃ。これで